Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos começar o estudo das frações, tá? É um assunto muito importante, não só para o sexto ano, como para os anos seguintes. É um assunto, gente, que muita gente apresenta dificuldade. Então, o momento é esse. Esse é o momento para a gente aprender, tá? Como eu sempre falo, o importante é aprender. Bora aprender, entender, tá? Então vamos começar falando um pouquinho com a história, como foi que surgiu. As primeiras notícias do uso das frações vêm do Antigo Egito. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre grupos familiares, em troca de pagamento de tributos ao Estado. Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham que ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era proporcional à área a ser cultivada. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem a quantidade inteira de unidades, ou seja, a necessidade de repartir a unidade de medida. Portanto, gente, uma fração é parte de um inteiro, tá? Parte do inteiro. O inteiro não significa dizer que é o número 1, não. O inteiro é um total, tá? Se vamos trabalhar com fração, temos que entender que o inteiro, seja uma área, seja um comprimento, seja uma quantidade de pessoas, é o total. E a gente, para poder trabalhar com fração, esse total tem que ser dividido em partes iguais. Só posso trabalhar com frações se for dividido em partes iguais. Joinha, inteiro e parte do inteiro. Marquinhos vai se atrasar para jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividindo-a em 6 partes iguais e guardou 2 delas para Marquinhos. Represente a parte da pizza reservada para Marquinhos usando uma fração. Então, bora representar aqui. Vamos começar com uma figura geométrica para a gente ter a ideia, tá? Vamos colocar um inteiro aqui. Um inteiro qualquer, pode ser qualquer forma geométrica, tá? Desde que dessa forma geométrica a gente consiga dividir em partes iguais. Então eu tenho o meu inteiro aqui, tá? Agora o que é que vamos fazer? Vamos dividir esse inteiro em 6 partes iguais. Dividir. Dessas 6 partes iguais, a quantidade, o total de partes iguais na fração representa o meu denominador. Nós sabemos que uma fração tem um numerador, é o número que está em cima, e o denominador é o número que está embaixo. Então, o total de partes que foi dividido, o total de partes iguais que foram divididas, representa o denominador. E o numerador é o que ele está querendo. Nesse caso, são as 2 fatias para Marquinhos. Então, a minha fração seria 2/6. 2 é o numerador, 6 o denominador. Joinha. Exemplo. Represente numa fração o número que corresponde a cada um dos pontos assinalados na semi-reta, tá? Gente, olha só. Observe que as letras, tá? Os pontos, eles estão representados em inteiros diferentes. O que seria um inteiro? Seria essa distância onde o número representa um número natural. Para a gente calcular a distância de um número para o outro, a gente vai pegar o maior e subtrair do menor. Então, qual seria a minha distância aqui? 1 menos 0, 1. Então, 1 é meu inteiro. Observe que o resultado é um número inteiro. Aqui, ó, de 1 para 2. 2 menos 1, 1. 1 é meu inteiro. De 2 para 3. 1 é meu inteiro. Então, na verdade, eu tenho 3 inteiros aqui. E eu só posso fazer o que eu vou trabalhar aqui porque os inteiros são iguais. É 1. Poderia ser 2, 2, 2. Não importa, como eu já falei aqui para vocês, não importa. O inteiro tem que ser o mesmo. O inteiro representa um comprimento total, uma área total, uma quantidade de pessoas, tá? Então, olha só. Aqui representa meu inteiro, de 0 a 1. Então, M está nesse inteiro. Observe que esse inteiro ele foi dividido em 3 partes iguais. O próximo inteiro também foi dividido em 3 partes iguais. Professor, sendo o mesmo inteiro, ele pode ser dividido em partes diferentes? Sim. Você só não ia resolver dessa forma que eu vou ensinar.
A gente só ia conseguir resolver essa questão se fosse com partes diferentes, quando a gente estivesse trabalhando lá com adição de frações, tá? Então, aqui, ó, o mesmo inteiro. Então, o que é que vamos fazer aqui? Eu quero encontrar a fração que o ponto M está localizada nessa semi-reta. Então, a gente sabe que uma fração ela é composta numerador e denominador. Numerador em cima, denominador embaixo. O denominador ele vai representar a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, o inteiro foi dividido em esse primeiro inteiro, que m está no primeiro inteiro, foi dividido em 3 partes. Então o denominador é 3. E o numerador vai ser a distância da origem até lá. Então, 2 partes. Então o numerador vai ser 2. Joinha. Para encontrar E, o processo é o mesmo. Eu tenho uma fração. Quem vai ser o numerador? O número 1, gente, ainda faz parte desse primeiro inteiro. O denominador é 3, tá? Ele foi dividido em 3 partes. Para ele chegar lá, mesma coisa. Ele vai sair da origem, 1, 2, 3. Então, observe que a fração seria 3 terços. Gente, lembre que a gente já sabe que toda fração é divisão. Eu coloquei aqui, ó, proposital, para a gente observar que 3 terços é a mesma coisa que quem? Do que 1, porque 3 dividido por 3, 1. Agora, nós vamos encontrar N. O processo é o mesmo. O N, professor, está no segundo inteiro. Mas para chegar aqui no segundo inteiro, ele vai ter que passar todo pelo primeiro. E o processo vai ser o mesmo. Quem é N? É uma fração. O denominador, aqui no segundo inteiro, ele está dividido em quantas partes iguais? 3 partes. Portanto, o denominador é 3. E para ele chegar lá, professor, ele vai sair da origem. 1, 2, 3, 4. Então o numerador vai ser 4. E G do processo é o mesmo. G está aqui no segundo inteiro. Então como é que eu faço para encontrar? O denominador é 3 também. Então, agora para chegar ao seu lado da origem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o numerador vai ser 6. Olha só, gente. Numerador 6. Se eu dividir, toda fração é uma divisão. Se eu dividir aqui 6 dividido por 3, dá 2. Então G é 2. Tá faltando a gente encontrar o O. Então o O está nesse terceiro inteiro. Então o terceiro inteiro está dividido em 3 partes. O processo é o mesmo. O denominador é 3. Para chegar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele passou por cada uma dessas partes, tá? Então o numerador seria 8 terços. Eu quero só chamar a atenção de vocês em mais uma coisa. Observe, gente, a gente tem que tirar da cabeça que uma fração sempre, o numerador tem que ser menor do que o denominador. Observe que eu tenho 3 tipos. Numerador menor do que o denominador, numerador igual ao denominador, numerador maior do que o denominador. Tá? Não tem problema nenhum o numerador ser maior do que o denominador, o numerador ser igual do que o denominador, o numerador ser menor. Eu tenho 3 frações. Nós vamos estudar as classificações das frações. Nós vamos ver que as frações vão ser classificadas como própria, imprópria e aparente. E a gente vai trabalhar com esses três tipos de frações. Joinha. Lendo frações. Veja alguns exemplos de leitura de frações. Primeira fração, 1/2. Segunda fração, 2 terços. Terceira fração, 7 décimos. Quarta fração, 18/25. Quinta fração, 3 centésimos. Observe, gente, que por aqui que nós temos 3 maneiras distintas para escrever ou para ler uma fração. Temos fração onde o denominador é menor do que 10. Temos frações onde tenho frações decimais, que são aquelas frações onde o denominador é 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Temos frações onde o denominador é maior do que 10, porém não pode ser uma fração decimal, tá? Então, nas frações onde o denominador é menor do que 10, vai ficar 2 terços, 2 quartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos e 2 nonos. Nas frações decimais, ou seja, aquelas que o denominador é 10, 100, 1000, aí cada uma tem sua especificidade.
Quando o denominador for 10, vamos 7 décimos. Se o denominador é 100, 3 centésimos. Se for 1000, 3 milésimos. E nas frações, onde o denominador é maior do que 10 e não é uma fração decimal, eu vou fazer a leitura do denominador e vou acrescentar a palavra avos. 18, 25 avos. 3, 30 avos. E assim sucessivamente. Joinha. Exemplo. A figura abaixo está representando um azulejo. Escreva a fração que representa a parte colorida do azulejo. Tá, gente? Observe, então, o meu inteiro. Eu posso escrever uma fração, porque meu inteiro é o azulejo todo. E ele foi dividido em partes iguais. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ele foi dividido em 16 partes iguais. Então, meu denominador é 16. Tá? E o numerador, ele que é o numerador das coloridas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa seria a fração que representa a parte colorida. Joinha. B. Escreva como se lê a fração da parte não achurada. A palavra achurada significa pintada. Escreva como se lê a fração da parte não pintada. É a mesma coisa, tá? Então vamos voltar aqui só para a gente ter ideia. A fração da parte pintada é 6/16. Então, da parte não pintada é o que está faltando. De 6 para completar 16, 10. Então seria 10/16. Ou então eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, da parte não pintada seria 10/16. E é assim que a gente vai escrever. 10/16. Indica o numerador dessa frase. Quem é o numerador da fração 10/16? O 10. Indica o denominador dessa fração. Quem é o denominador? 16. Joinha. Um grupo de 15 pessoas é formado por 8 engenheiros, 5 médicos e os demais professores de matemática. Qual é a fração do grupo que representa os professores de matemática? Ele não me informou a quantidade de professores de matemática. Então, o que é que eu preciso fazer? Preciso encontrar primeiro a quantidade de professores de matemática. Eu já tenho o total. O total são 15 pessoas. Tá? Então, para eu encontrar quantos são matemáticos, vai fazer 15 menos 8 menos 5. 15 menos 8, 7. Repete o menos 5. 7 menos 5, 2. Então, eu tenho 2 professores de matemática. 2 de quanto? Olha que dá a ideia de comparar. Eu estou comparando isso. Isso a gente vai ver mais na frente, que nós chamamos, quando a gente está comparando uma grandeza, nós chamamos isso de razão. Mais na frente a gente vai estudar isso, tá? Então, seria 2 quinzeavos. Joinha. Qual a fração e sua forma percentual da parte pintada da figura abaixo, tá? Primeiro, eu vou aqui lembrar a gente o que é percentual, porcentagem. O P aqui está representando um número. Por exemplo, 5%. Tá vendo o porcento aqui, ó? Uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Ou seja, eu tenho 2 bolinhas. Essa quantidade de bolinhas faz a diferença. Ela vai me indicar se eu vou trabalhar com que fração decimal. Se eu tivesse só uma bolinha ou uma bolinha em um dos lados aqui, só em um lado, seria 10. Se tivesse 2 bolinhas aqui e uma aqui, seria 1000. Se tivesse 4 bolinhas, seria 10.000. Porque porcentagem é uma fração decimal. Uma fração decimal é quando o denominador é 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Apenas a gente consegue abreviar essa fração. Como assim? Eu posso escrever que P é a mesma coisa do que P%, é a mesma coisa que P sobre 100. O número está aqui na frente dividido por 100. Então, para a gente escrever uma fração,
eu tenho que escrever de tal forma que o denominador dela seja 100, para achar a porcentagem. Então, primeiro, vamos encontrar que fração representa aqui. Tá? Essa fração eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10. Esse inteiro, ele foi dividido em 10 partes iguais. E dessas 10 partes iguais eu pintei 3. Então a fração seria 3 décimos. A partir dessa fração, eu vou encontrar uma fração equivalente a essa, onde o denominador obrigatoriamente tem que ser quem, gente? Tem que ser 100. Então o que eu vou colocar aqui, ó. Coloquei uma fração, só não sei quem é o numerador, vou achar. Aí eu pergunto aqui no denominador, olhando para o denominador, ele saiu de 10 e foi para 100. O que foi que aconteceu aqui? De 10 para 100, ele aumentou 10 vezes. Então ficou 10 vezes 10, 100. Se eu fiz isso com os denominadores, eu tenho que fazer com o numerador, gente. Para continuar o equilíbrio, para não modificar. Então vai ficar 3 vezes 10, 30. O que significa dizer 30 centésimos é a mesma coisa que eu escrever 30%. Ó aqui, ó. 30 centésimos. 30%. 30 centésimos é igual a 30%. Joinha. Vamos agora, pessoal, aprender a classificar uma fração. Eu já tinha falado lá no início da aula que nós temos frações próprias, frações impróprias e frações aparentes, tá? Então, frações próprias são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador. Frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior do que o denominador. E frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, na verdade elas vão representar um número inteiro. Como assim, professor? Olha só o exemplo. Se eu pegar a fração 10 quintos, 10 é múltiplo de 5. O numerador é 10, o denominador é 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, observe que quando o numerador é múltiplo do denominador, na verdade, elas representam um número inteiro, tá? Professor, mas ela também é fração imprópria? É, mas, no entanto, vamos classificar elas como aparentes. Quando o numerador for múltiplo do denominador, sempre vamos classificá-las como aparente. Joinha. Exemplo. Considere as frações 2 quintos, 1 oitavo, 5 meios, 4 nonos, 12 sextos, 2 meios, 7 sextos. Letra A. Indique as que representam números menores do que um inteiro. Como elas são classificadas? Olha só, gente. Se eu pegar a fração 1 meio, o numerador é menor do que o denominador. Se eu realizar essa divisão, vocês já aprenderam a dividir com os números decimais do ano passado. Se eu dividir 1 dividido por 2, o resultado dessa divisão vai dar 0,5. Observe que 0,5 é maior do é menor do que 1. Então, toda fração própria, o resultado dela vai ser 0, alguma coisa. Toda fração própria, ela é menor do que 1. Então, quais são as frações que representam números menores que 1? 2 quintos, 1 oitavo e 4 nonos. Como essas frações são classificadas? Elas são classificadas como frações próprias. Indique as que representam números maiores do que 1 inteiro. Então, para ela representar números maiores que 1 inteiro, ela não pode ser aparente. Ou seja, o numerador não pode ser menor, ou o numerador não pode ser múltiplo do denominador. Tá? Então, quais são as que representam um número maior que o inteiro? Como assim maior que o inteiro? 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 5, alguma coisa. Tá? Se a gente realizar essa divisão. Então, 5 meios e 7 sextos. Se eu dividir 5 dividido por 2, vai dar 2,5. 7 dividido por 6 vai dar 1, alguma coisa. Então, são números maiores do que o inteiro. E como essas duas frações elas são classificadas como frações impróprias, indica as que representam números naturais, ou seja, as que são frações aparentes. Quais são elas? 2 meios, 2 dividido por 2, 1.
e 12 sextos. 12 dividido por 6 dá 2. Joinha? E elas são classificadas como aparentes. Joinha